Bom, primeiramente, precisamos entender uma dinâmica adotada pelo modelo de economia industrial no século XX, que nada mais é que o esforço das empresas em pesquisa e desenvolvimento para a criação de novas tecnologias que proporcionem uma posição de mercado favorável, vantajosa em relação à concorrência. Essa é a ferramenta que as empresas vão utilizar estrategicamente para tomar cotas de mercado, consumidores das empresas rivais. Só para entendermos como esse ramo da economia industrial é presente no nosso redor, é aquilo que todos nós já presenciamos. A demanda das empresas por trabalhadores com habilidades inovadoras, criatividade, maneiras inovadoras de pensar. Então, em triagens seletivas, não é à toa que podemos observar empresas procurando indivíduos das melhores escolas e universidades, de mais alta credibilidade. Ou então, imagino que todo mundo aqui já ouviu, no passado isso era mais forte, assim, hoje em dia nem tanto, que é aquela coisa, a engenharia vai ser a profissão do futuro. Por quê? Porque normalmente o engenheiro é mais visto como responsável pela criação de engenhocas, novos processos e etc. Então tudo isso está ligado com essa dinâmica da economia da inovação. Existe uma estrutura social que permite a economia da inovação de operar. As empresas jamais poderiam sustentar uma dinâmica dessas apenas com seus investimentos. Então existe uma estrutura. Que estrutura é essa? Universidades, institutos de pesquisa públicos, laboratórios, que fazem o papel da formação e desenvolvimento do indivíduo, que esses indivíduos serão contratados pelas empresas. Porque muito dificilmente as empresas acompanham, têm um acompanhamento total da formação de um indivíduo durante toda a carreira dele, principalmente no início da vida ali, onde ele vai nas escolas adquirir as habilidades necessárias de análise, de cálculo, para atender e contribuir com a economia da inovação no futuro. Quando se fala em pesquisa e desenvolvimento, entendemos esse processo como um todo da seguinte forma: pesquisa básica, os trabalhos ainda no campo teórico, então provação de uma hipótese, seguindo a aplicação dessas pesquisas, desenvolver um método de aplicação num determinado problema, numa determinada situação, onde se encaixa, isso que vai ser trabalhado na fase de aplicação e, finalmente, experimentação. Quais os efeitos, como opera, tem como aperfeiçoar. Por que é importante ter isso em mente? Porque muitas vezes uma pesquisa para por ali, numa fase, e no futuro é retomada. Então a ideia que precisamos entender aqui é a combinação, porque existe um universo de conhecimento, de pesquisas e experimentos que são consultados, utilizados pelas empresas, todas elas, que, como veremos a seguir, os autores consideram que pode-se utilizar tecnologias desenvolvidas por outros. Existem formas de patente, mas as tecnologias acabam se difundindo. Então, nesse processo todo, há um caminho que as pesquisas e tecnologias percorrem, no qual sofrem combinações, alterações, aperfeiçoamentos, novas formas de se utilizar. Uma invenção é, obviamente, quando se cria algo inexistente. E aí pode ser patenteado. O que não significa dizer que vai ser imediatamente utilizado. Demanda tempo e estudo, depende de vários fatores, como custo, mas a inovação também pode ser apenas uma variação de uma tecnologia que já existe. Utilização de uma forma diferente, por exemplo. E aí chamamos isso de inovação incremental. A difusão ou imitação é aquilo que já falamos antes, de que todas as empresas podem ter acesso a uma inovação e também utilizá-la, simplesmente copiando-a ou desenvolver sua própria variação ou combinação. Existem dois modelos de estudo do comportamento das empresas na questão da inovação: o modelo da incitação e o modelo de seleção. O modelo de incitação, feito por Arrow em 62, adota duas premissas.
de que o universo de conhecimento pode ser acessado por todos os agentes da mesma forma igualitária e sem custos. O modelo considera somente duas formas de concorrência: a concorrência pura, perfeita, em que nenhum dos participantes tem mais poder de mercado que o outro para determinar seu preço deliberadamente, e o monopólio. O modelo trata de calcular quais as vantagens que podem ser obtidas com inovação, pesquisa e desenvolvimento nessas duas formas de concorrência, monopólio e a concorrência perfeita. A conclusão para o monopólio é que não há muita vantagem com inovação, somente as que abaixem os custos de produção. Então, as inovações vão ser aplicadas na produção para baixarem os custos. Então, os monopólios geralmente não inovam seus produtos finais, pois não precisam roubar mercado de nenhum concorrente. Por isso, é importante pontuar aqui, quando um mercado que era monopolístico sofre com uma entrada de novas empresas oferecendo produtos nesse mercado, deixando então de ser monopolístico, geralmente essa empresa que detinha o monopólio se encontra com uma fragilidade competitiva devido à defasagem tecnológica desse tempo todo sem investimentos significativos em P&D. Por outro lado, as empresas que estão numa concorrência perfeita, numa concorrência pura, elas têm muito mais motivos para investimentos em P&D, porque elas podem aumentar as margens de lucro, lançando um novo produto com uma margem de lucro maior, mas também o modelo considera um subinvestimento em P&D por parte dessas empresas. Por quê? Porque é aquele fenômeno da imitação. As outras empresas podem copiar aquela tecnologia lançada. Então, elas subinvestem como numa medida de cautela, para não entregar o peixe toda vez para as outras empresas. E também poder aproveitar o que as outras empresas oferecem no mercado, para poder também imitar ou copiar essa inovação. No modelo de seleção, que foi desenvolvido na década de 50, mas lapidado por Nelson e Winter posteriormente, as empresas estão procurando aumentar sua rentabilidade, que é a melhor forma de se desenvolverem e crescerem. Uma empresa que mantém métodos antigos e não se empenha em inovações tende a perder poder competitivo e pode, consequentemente, ir à falência. Então, as empresas estão em constante processo de inovação. Essa constância é importante para entender que as decisões não são tomadas de uma hora para outra. Ah, surge uma inovação, vou fazer meus cálculos aqui, maximizar meu lucro e soltar no mercado. Não, há uma gradualidade e lento processo de aprendizagem, pois não há como prever com um alto grau de assertividade se uma estratégia será bem sucedida. Somente o curso dos acontecimentos é que revela isso. Bom, aí estabelece uma dinâmica. O que é o modelo de seleção? As empresas vão se utilizar hora de inovações, hora de imitações, como uma política, de acordo com suas estratégias. E as empresas que não conseguem obter resultados acabam por perder cotas de mercado. Então, o objetivo é aumentar a produtividade, abaixar os custos para eliminar seus concorrentes. Observe que, se não houvesse esses investimentos em P&D por nenhuma empresa que pertence a esse mercado, o mercado já estaria determinado. As cotas de mercado seriam divididas igualmente. Mas não é isso que acontece. A briga por market share é dinâmica e variável. Então, vamos supor um período de tempo, sei lá, 10 anos. A cada unidade de tempo, a cada ano, o mercado se reestrutura. Há um fechamento e algumas empresas elas ganham ou perdem market share. Ao longo do tempo, pode-se notar como esse mercado se desenvolve, como as empresas elas vão construindo suas particulares estruturas e evoluindo cada uma de maneira diferente de acordo com as estratégias tomadas. É quase como um jogo, um grande cabo de guerra entre N empresas que pertencem a esse mercado. Há uma pergunta que predomina quando o assunto é inovação: empresas de grande porte ou empresas de menor porte, em maior número, contribuem com mais intensividade para o processo de inovação tecnológica? Qual estrutura de mercado é mais vantajosa nesse sentido?
Bom, essa dúvida fortaleceu um debate entre schumpeterianos e neoclássicos. Os schumpeterianos consideram que as inovações crescem proporcionalmente ao tamanho da empresa e, consequentemente, ao grau de concentração de mercado. Os schumpeterianos eles vão considerar alguns fatores para aprovarem suas afirmações. Por exemplo, as imperfeições do mercado de capitais. Então, empresas maiores têm mais fácil acesso aos financiamentos de projetos. Os bancos eles tendem a selecionar a quem eles vão emprestar o dinheiro. E nisso as empresas maiores obtêm uma vantagem em relação às empresas menores. Outro fator, as empresas maiores elas podem usar seus próprios recursos, que devido à concentração, elas têm esses recursos em maior abundância. E elas, por isso, justamente por isso, elas podem lidar com custos mais altos na hora de desenvolver uma tecnologia, uma pesquisa. Elas têm uma estrutura interna mais abrangente para a combinação de tecnologias. Já os neoclássicos, eles vão afirmar que é a competitividade que motoriza o avanço tecnológico, como nós vimos nos modelos anteriores. Então, eles vão apostar no espírito empreendedor para a motivação do desenvolvimento tecnológico. Esse debate entre schumpeterianos e neoclássicos ainda tem resultados inconclusivos, porque cada estrutura de mercado tem seus pontos positivos e negativos quando se trata de inovação tecnológica. Ainda vamos obter mais estudos e assim mais respostas e conclusões sobre esse assunto.